Eu já estou te aguardando, Carlos. Isso. Porque ela fica por conta que ela fica olhando o celular. Ela tá assim, ó, olhando o celular. Já te aceitei. Já tá? Fala pra ele abrir a porta. Prontinho. Agora, Eu vou desligar o microfone do computador. eu desliguei do celular. Ah, tá. Tá bom? Tá ótimo. É só ajusta seu celular um pouquinho, que tá aparecendo no seu rosto. Isso. Excelente. Então, os alunos estão começando a entrar, aí a gente espera um pouquinho para a gente começar, tá? Sem problema. Esqueci. Desliga. Ai, mexi aqui. Tá bom, tá bom. Eu fui desligar o microfone. Aí fui. Esqueci, eu fui. E aí, Sônia, como é que tá agora o enquadramento? Tá excelente. Tá bom, então. Tá. Então vamos ficar assim. Excelente. Ah. Então. 18 horas. Isso. Carlos, você ainda coordena o FORPRED? Não, eu não sou o coordenador do FOPRED. O FOPRED é o Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação da área de Educação. Hoje eu sou presidente do FOPROP, que é o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. De pós-graduação. Então, enquanto os alunos estão entrando, tem gente do Brasil todo, inclusive do Ceará, acho que eu vou te falando aqui, as pessoas que estão nos ouvindo. Nós já temos Arcos, tem muitas cidades aqui da nossa região, Itumbiara, tem ex-alunos nossos e tem muitos alunos também da pós-graduação. A nossa live de hoje, ela foi pensada no sentido de esclarecer os alunos e nós pensamos muito quem poderia fazer isso hoje, por isso nós escolhemos. Tá? Essa é a 8ª live que nós estamos fazendo com os alunos, com professores da rede pública, que é um pouco do trabalho que eu fazia antes de aposentar. E o meu tá dando eco, gente. Arruma aqui, peraí que eu vou arrumar, tá? O meu tá dando eco, deve ser. Não é aqui, não? Eu já vou arrumar. Desligando. Nossa. Quer desligar. Não quer desligar o meu total. Eu vou tentar melhorar aqui, tá? Ainda tá com eco, tá? Aí então. Agora. Nossa, transou todas vezes. Como é que eu vou fazer? Eu não vou vir. Mas tá todo mundo reclamando que tá dando eco, mas não. Como é que faz aqui? Diminui o volume? Aqui, ó. Gente, eu vou tentar aqui melhorar. Não quero. Melhorou? Melhorou, Silvio. Obrigado. Então,
você, Carlos, para nós, da educação e da educação básica em geral, representa muito em termos de conhecimento, de espaço ocupado, e nós gostaríamos de te ouvir e saber como é que está, né, na sua cabeça e na sua posição hoje de pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, as expectativas, os problemas, inclusive questões que os alunos colocam como angústia nesse período agora. Então, nós gostaríamos de te ouvir um pouco da importância da pós-graduação no cenário nacional e no cenário de Uberlândia. E tem algumas questões que eu já tinha te enviado e outras eu vou te passando ao longo da nossa conversa. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui, tá? E fique à vontade aí para nos ajudar a entender a pós-graduação nesse momento tão importante. Bom, inicialmente quero te cumprimentar pela iniciativa, que eu acho que são iniciativas, né, dessa natureza que podem minimamente, né, aplainar a angústia dos nossos alunos e a ansiedade dos nossos alunos, né? Se você me permite, eu vou fazer uma exposição muito rápida, né, da situação que nós estamos vivendo hoje e daquilo que parou em termos de pesquisa no âmbito internacional, inclusive, não apenas no âmbito nacional. Então, é um aspecto, né, que é um momento, eu não vou aqui me deter sobre a questão da pandemia, né, porque já está muito discutido, né, e a situação atual, ela chegou num momento, né, muito delicado, né? É um momento delicado politicamente, é um momento delicado em termos, né, de coleta de dados para o fechamento da avaliação. Nós estamos no último ano do coleta. O Sucupira, né, 2020, que se encerra no início de 2021, ele fecha o ciclo de avaliação, tá? E é um momento delicado se a gente pensar também no projeto, que é um projeto da CAPES, né, e mais 36 universidades, que é o CAPES Print, que é o projeto de internacionalização do qual a UF faz parte também, tá? Então, gerou muitos transtornos todo esse movimento. Desde fevereiro, né, eu me lembro que eu retornei dos Estados Unidos no final de janeiro, exatamente para começar uma nova fase de todas essas, né, questões que eu acabei de colocar para vocês. É um planejamento para encerrar um ciclo de avaliação, e no qual o vetor internacionalização, né, ele tem um peso muito significativo para nós hoje, né, da pós-graduação brasileira. Então foi muito complicado. A partir do início de março, né, tudo parou. A CAPES me chamou para uma reunião exatamente para rever o calendário. Eu participei de uma reunião na CAPES no início de março, dia 5 de março. No dia 18 de março, eu tive que fazer outra reunião, revendo aquilo que nós tínhamos definido no dia 5. Ou seja, hoje está tudo parado, né, em termos de mobilidade internacional, tá? E não é parado, ou não ocorre essa paralisação, né, por uma medida das universidades brasileiras. O problema é que os laboratórios mundiais estão todos praticamente fechados, né? As universidades estão fechadas, né? E algumas universidades na França, nos Estados Unidos, na Espanha, né, elas não têm previsão de retorno, e a Universidade da Califórnia, ela só tem indicativo de retomada das atividades presenciais para o verão de 2021. Né? Então, todos nós estamos de stand-by. Em termos de Brasil, começou um movimento que eu acho que é a maior ansiedade dos alunos, era a questão dos ciclos de defesa,
que já estavam programados, né? Que nós temos um ciclo que se fecha praticamente nos meses de fevereiro e março, e outro ciclo que se encerra ou nos meses de julho e agosto, né? Que são as duas grandes janelas que nós temos de defesa, né? As defesas, elas ocorreram, né? Elas tiveram que ser realinhadas, né? As defesas presenciais, elas deixaram de acontecer por uma questão de segurança, né? Mas elas ocorreram na UFO, por exemplo, 93% das defesas ocorreram normalmente, né? Aí fica a questão do ciclo de julho e agosto. Por que esse ciclo é um pouco mais complicado? Porque as defesas que estão programadas para esse novo ciclo, né, elas dependeriam do fechamento dos trabalhos. E, às vezes, os trabalhos ainda tinham algum refinamento que poderia depender de um laboratório, de a conclusão de trabalho em alguns laboratórios, da conclusão de uma ida a alguns arquivos, né, alguma entrevista que pudesse ainda ser realizada dentro do programado para fechar o trabalho, né? É claro que a questão das qualificações e das defesas que ocorrem nesse ciclo dependem muito do regulamento dos programas de pós-graduação, né? A própria EP, ela suspendeu o calendário, né? O calendário letivo está suspenso, mas as atividades complementares, elas continuam ocorrendo normalmente. Agora, se algum aluno, né, ele esteja no prazo de qualificação, que é o prazo regimental, ou vai se enquadrar naquele ciclo que eu falei para vocês, que é julho e agosto, que agosto, na verdade, 30 de agosto, se a gente segue o ciclo da nossa matrícula normal, que é no início de um ano, ela fecha a própria dilação. Vai ter que fazer outro pedido de dilação junto aos colegiados, e os colegiados serão sensíveis, né, em decorrência de toda a circunstância emergencial que nós estamos vivenciando, e vão conceder mais prazo e não haverá prejuízo. A própria CAPES, ela já enviou alguns ofícios, né, salientando exatamente isso. Enquanto perdurar o estado de emergência, o estado de calamidade, esses prazos que estão correndo, né, eles não vão ser computados na média final para os programas de pós-graduação em relação a um aluno defender acima de 48 meses no caso de doutorado ou acima de 24 no caso do mestrado. Considerando as dilações de 6 meses para mestrado e mais 6 meses para doutorado, nós teríamos aí um máximo, pensando no regulamento UFO, de 30 meses para mestrado e 54 meses para doutorado. Isso também não será considerado, enquanto vigorar o estado de emergência, o estado de calamidade, né, em decorrência da pandemia. Isso, para nós, está muito tranquilo, né, em relação ao todo o processo. O que então, pode Carlos, prejudicar... Só um minutinho. O nosso reitor, ele estendeu por mais 60 dias, está correto? 28 de maio. A atividade presencial. Presencial. É presencial. Então, presencial é avaliado dia a dia. Nós não estamos trabalhando com a possibilidade de uma atividade presencial agora. O que vale não é uma decisão interna, local. O que vale é uma decisão vamos dizer assim, da CAPES, que regulamenta esse processo. Então, eu acho que ficou claro para os alunos, porque a ansiedade está muito grande. Então, 60 dias, 6 meses... 60 dias está valendo para as atividades presenciais dentro da universidade. Que são o quê? Sim. As atividades remotas, as atividades... as atividades presenciais dos setores administrativos.
E, na verdade, não foi o reitor, foi o Ministério da Educação. Né? Tá. Foi o Ministério da Educação que soltou uma nota na sexta-feira estendendo isso. Isso está sendo avaliado, né, semana a semana. Então, a semana se acompanha tudo aquilo que está ocorrendo, né, em cada município, né, aí o Ministério da Educação solta alguma nota. As universidades, elas têm que acompanhar os comitês locais. Por exemplo, a situação de Uberlândia, quem está acompanhando, ela vem se agravando. Né? Nós estamos acompanhando aí, a imprensa divulgou hoje o número de mortos pelo boletim oficial, né, da prefeitura. Ele aumentou. Então, é um dia a dia que nós temos que avaliar a situação. Tá? Eu não trabalho com a perspectiva de atividades presenciais ainda antes de setembro. Né? Mas até setembro nós teremos ainda um longo caminho a ser avaliado nessa semana a semana, e se for necessário, isso vai sendo estendido. Eu estou dizendo em termos presenciais. Em termos presenciais, é muito inseguro. O que acontece? As atividades, né, de defesa que estão programadas, que os orientadores já, inclusive, às vezes já agendaram as datas, se depender, né, de um complemento para o trabalho final, pede-se dilação. Se o trabalho já está no ponto, todas essas atividades elas podem ser realizadas, né, remotamente. Qualificação pode ser feita da mesma maneira que nós estamos aqui. Ó. Nós estamos todos remotos. Né? As qualificações podem ser feitas remotamente, as defesas podem ser feitas remotamente. Já existe, né, uma prática dessas defesas, né, nos nossos programas de pós-graduação. Eu te disse, olha, 93% das defesas, 93%... seu áudio. Ah, tá. A Betânia, a professora Betânia Laterza entrou, falou que seu áudio está baixo. E você saiu do Face. Vê se caiu aí. Aquele endereço que eu te mandei desapareceu. Bom, o computador. Tá? É porque estava dando microfonia aqui. Ah, tá. Então você vai usar só o Insta? Vou usar só o Insta, porque estava dando muita microfonia aqui, estava me atrapalhando demais. Tá bom. Então, e agora, o áudio melhorou? Pelo que eu entendi, para a gente retomar, então os casos vão ser individuais. Cada orientador com o seu aluno procura o programa e resolve a solicitação de dilação, tá correto? Calma. É porque o pessoal às vezes quer me ajudar aqui e acaba me atrapalhando. Tudo bem, tudo bem. Tá. Deixa só eu... Bom, e o áudio agora? Melhorou? Melhorou? Ó, o meu áudio está ótimo. Não, você está enquadrado. Você está enquadrado novamente. Não, então deixa eu te dizer. E, veja bem, são situações que têm que ser avaliadas caso a caso. Porque senão a gente generaliza e toda generalização leva a uma série de equívocos. O que eu quero deixar claro? Ó, para os trabalhos que já estão praticamente fechados e que tanto o orientador quanto o orientando, né, acham que pode ir para a defesa, vai para a defesa, façam a defesa remotamente. Ponto. Então, é uma situação que está definida. Para aqueles trabalhos que ainda falta, né, uma conclusão, né, um experimento num laboratório que não foi concluído, porque o laboratório às vezes está fechado, ou alguma atividade de arquivo que ainda não pôde ser realizada em decorrência do fechamento dos arquivos públicos, se a gente pensar, né, nesse aspecto, ou alguma entrevista, né, que não foi realizada porque nós estamos paralisados com todas essas atividades presenciais, né, pelo distanciamento social, desde o início de março, né, nesse caso, mesmo extrapolando os tempos, né, o tempo, né, regimental,
ele vai entrar junto ao colegiado, fazer a justificativa do jeito que eu indiquei aqui agora, e o colegiado provavelmente vai deferir por mais um prazo. Quem vai solicitar esse prazo? Quem vai solicitar esse prazo é o orientador. Eu não sei, é caso a caso. Eu vou te dar um exemplo, né? Às vezes, dando o seu exemplo, no caso o meu, né? Fica mais fácil das pessoas entenderem. Eu tenho uma orientanda que teria que qualificar agora em 26 de abril. Né? Tá, ela não qualificou. Por quê? Todo o trabalho que ela teria que ser feito, né, era na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro fechou em meados de março. Né? Então ela não conseguiu fazer o levantamento. Ela ia só fazer o levantamento, porque o arquivo que ela vai pesquisar não existe, né, digitalizado. Né? É um arquivo muito específico, é um arquivo raro, então ela tem que ir na biblioteca para ter acesso aos documentos. Né? Bom, aí o que eu pedi junto ao colegiado do meu programa? Eu fiz uma solicitação, pedi uns 180 dias de dilação, que é regimental. Só que eu coloquei 180 dias a partir do retomada da Biblioteca Nacional. Porque não adianta eu pedir 180 dias a partir de 26 de abril e a Biblioteca Nacional não abrir. Quer dizer, o prazo vai correr, eu vou ter que entrar com um novo pedido, né, desnecessariamente. Então, eu frisei bem, ó, retomada a atividade da Biblioteca Nacional, né, o prazo começa a contar. Não retomada a atividade da Biblioteca Nacional, o prazo fica interrompido, fica de stand-by. Aconteceu, né, nesse caso, e já teve um colega que teve um procedimento, né, idêntico ao meu, que fez em relação ao Arquivo Público Mineiro, que também está paralisado. Então, no momento em que houver, né, a retomada dessas atividades junto a esses arquivos, né, os prazos seguem. Né? E aí tem que comunicar ao programa de pós-graduação. Esse exemplo que eu dei também serve para laboratórios. Ó, se o meu laboratório está fechado, né, e não há previsão da retomada das atividades, eu tenho que solicitar a dilação junto ao colegiado do meu programa, né, e assim que o meu laboratório, ou o laboratório onde eu faço o experimento, né, retome as atividades num grau mínimo de normalidade, o prazo, eu comunico ao colegiado do programa e o prazo começa a vigorar, né, a partir daquele momento. Quer dizer, então... Serve os meus também, que trabalham com história oral. E a mesma coisa. Por quê? Você tem lá, você trabalha com história oral, então você tem lá as professoras, que às vezes são professoras não só idosas, né, mas são professoras, você vai ter um contato social, né, uma proximidade social. Se a pessoa não se sente segura, mesmo que ela disse que concederia o depoimento, né, você tem que esperar, tem que aguardar. Ela ter a disposição de receber o pesquisador para que a entrevista seja concedida. Tá? Agora, isso vai depender, né, de algo, né, que as autoridades vão indicando para nós. Por isso que eu disse, é caso a caso, né, momento a momento, que nós vamos fazendo essas avaliações aí. Você vê alguma possibilidade de prorrogação de bolsas pela FAPEMIG ou CAPES? A FAPEMIG, o CNPq e CAPES já prorrogaram as bolsas. Elas prorrogaram as bolsas por 3 meses. 3 meses houve prorrogação de bolsas. Isso tem que ser estudado caso a caso. É o programa que pede. É o orientador que faz a justificativa, envia para o programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação solicita a CAPES, solicita ao CNPq e solicita a FAPEMIG. No caso da CAPES e da FAPEMIG, quem envia é a própria EP. Agora, se eles vão dilatar, né, vão prorrogar por mais de 3 meses, isso eu não sei. Né? Então, o fórum, aí eu estou falando agora pelo fórum, o fórum de pró-reitores fez uma solicitação. A CAPES acabou de enviar um ofício, eu nem li ainda, eu posso passar depois aí para você, né, jogar na lista aí do pessoal que está, né, nos assistindo, né,
É porque chegou, nós já tínhamos começado a nossa conversa. E o assunto é prorrogação de bolsa. A CAPES prestando esclarecimentos em relação ao mestrado e doutorado. O CNPq prorrogou e a FAPEMIG também prorrogou. Só que, veja bem, não é bolsa nova. Vamos deixar claro essa questão. Eu estou prorrogando a bolsa do Carlos Henrique. Então, se a Sônia ela está selecionada e ela vai, né, esperar a bolsa, né, para ela começar o trabalho, enquanto a bolsa do Carlos Henrique estiver prorrogada, a Sônia não é contemplada com a bolsa. Então, não é cota nova, né? É prorrogação de uma bolsa existente. O aluno que está na dependência da liberação de uma defesa para ele ser contemplado pela bolsa, ele tem que aguardar a defesa e só depois, né, ele entra no sistema. Se, né, a prorrogação se estender para 4 meses, para 5 meses, eu não sei, né, isso vai depender da agência, né, e o aluno pedir prorrogação e os colegiados foram concedendo a concessão por mais tempo, né, de dilação de prazo, automaticamente aquele aluno vai ficando sem bolsa. A pergunta mais recorrente: conta nos prazos de vigência do aluno? Ou seja, ele vai receber cota menor, bolsa de mestrado é 24 cotas, bolsa de doutorado é 48 cotas? Não. Ele vai ter 24 cotas a partir do momento em que ele for contemplado com a bolsa. Ou 48, a mesma coisa. Então, ele não tem prejuízo com cota de bolsa. Excelente. É porque eu achava que os 3 meses que eu for usar, eu te prejudicaria. Não, então, não prejudica. Não prejudica. Então, o aluno lá, vamos supor, o aluno ele teve, vamos pegar um aluno de mestrado, ele teve uma prorrogação de mais 3 meses com bolsa, né? Então, ele vai ter um total de 27 meses, 27 cotas. Né? Aquelas 3 cotas a mais não é deduzida da cota do aluno que entrar, né, no lugar dele. Então, o aluno que entrar no lugar dele vai receber 24 cotas da mesma maneira. Uhum. A pergunta que os alunos estão mais fazendo nesse momento é: vamos ter seleção para 2021? Veja bem, provavelmente, você está dizendo em relação à UFO, né? Agora eu não vou falar enquanto presidente do fórum, porque cada instituição tem a sua autonomia didático-pedagógica, tem seu calendário próprio. Nos próximos dias, nós vamos retomar as reuniões dos conselhos superiores. Né? E esse ponto será pautado no CONTEP. Quem delibera processo de seleção, né, um novo calendário, né, é o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, retomando as reuniões do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, essas dúvidas, né, essas demandas aí que tem, no caso aí da sociedade, o aluno que quer se candidatar a algum curso nosso de mestrado ou doutorado, né, ele será amplamente divulgado quando tiver uma deliberação do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. As reuniões do Conselho vão ser presenciais? Não, todas online, todas remoto. Nós já estamos fazendo testes. Sexta-feira foi feita a reunião com todos os diretores de unidade acadêmica. Na verdade, foi uma roda de conversa. Não foi especificamente uma reunião, porque não estava deliberando nada, não foi um convite, na verdade, mas praticamente todos os diretores participaram dessa roda de conversa, participou o professor Valder, todos os pró-reitores, né? Nós debatemos temas mais variados, as unidades acadêmicas mostraram as suas demandas. Hoje foi realizado mais uma roda de conversa, né, com os coordenadores da graduação, deve estar acontecendo ainda, né? O professor Armindo está conduzindo os trabalhos, e eu vou fazer uma reunião, roda de conversa, na verdade, né, na quinta-feira, com os coordenadores de pós. Fechado esse primeiro contato, esse primeiro teste
né, com as plataformas que nós vamos utilizar para fazer as reuniões remotamente, né, o professor Valder deve convocar já, iniciar a convocação para as reuniões dos conselhos superiores, né? E aí, com PEP, com GRADE, com DIR, com SEX e com SUM, devem se reunir tudo remotamente, nenhuma reunião presencial. Tem uma pergunta aqui. Quem não tem bolsa vai gozar dos mesmos prazos de quem tem bolsa? A mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O prazo de dilação aí que eu disse, né, são duas situações, a minha primeira explanação é geral. É o aluno que tem bolsa e o aluno que não tem bolsa. O aluno que tem bolsa, ele tem uma dilação no pagamento da bolsa, uma prorrogação no pagamento da bolsa, que hoje está indicado de 90 dias, CAPES e FAPEMIG e CNPq. Né? É a mesma coisa, não tem distinção. Aliás, a minha aluna que eu pedi dilação lá em razão do fechamento da Biblioteca Nacional, ela não é bolsista. Uhum. Os meus também não tem nenhum bolsista atualmente. Carlos, tem uma pergunta difícil, mas como muitos alunos estão fazendo, alguns alunos não estão conseguindo produzir por conta das demandas da família, por conta das crianças em casa, dos trabalhos, estão entrando em depressão. Eu não sei como ajudar esses alunos. Vocês conseguiram pensar em alguma coisa nesse sentido? Veja bem, aí depende de outros setores da universidade. Nós estamos conversando. A Elaine, que é a pró-reitora de assuntos estudantis, estão tentando fazer o levantamento de toda essa situação. Agora, é uma situação muito difícil, né? Eu posso falar em termos acadêmicos, né? Acadêmico está resolvido, ela entra com o pedido de dilação, explica a situação. Agora, o estado emocional dos alunos, né, é algo complicado, né? Por quê? Inclusive, foi passado um questionário que tem alguma indicação em relação a isso, né? E o estado emocional do pós-graduando, ele é mais, vamos dizer assim, tensionado, vamos dizer, pelas pressões que surgem ou que surgiram ao longo de todo um processo que está chegando agora, né? Ou poderia estar chegando numa conclusão, e o aluno não consegue concluir em razão de todos esses problemas, né? De não ter um espaço, às vezes, adequado de fazer a conclusão do trabalho, da redação final do trabalho, as conclusões finais do trabalho que ele vem realizando, e, por outro lado, né, por uma questão, às vezes, de estar travado. Né? E eu digo de estar travado em razão exatamente da expectativa que se criou e agora ela vai sendo postergada por toda a situação que nós vivemos. Né? Então, a Elaine, ela está fazendo esse levantamento, né? Eu vou me sentar com ela nos próximos dias, exatamente para ver. Que a nossa grande dificuldade é o seguinte, nós não temos ainda, né, esse quantitativo. Né? A gente sabe, pode ser muitos, né, mas esse quantitativo, né, de todas essas dificuldades, elas não foram ainda colocadas à mesa, né, para que nós possamos entender qual é a complexidade da situação em termos emocionais. Porque só depois que a gestão tiver esses elementos é que ela pode estabelecer alguma diretriz de apoio ou alguma ação para apoiar esses alunos de uma maneira mais próxima. Então, o que nós, orientadores, podemos fazer para te ajudar? Não correr o risco de chegar no fim do processo, o aluno não terminou a pesquisa e não solicitou prazo. Pois é, mas aí é uma questão burocrática. Veja bem, as coordenações de programas de pós, elas só podem fazer as deliberações, as homologações, no momento que o aluno entra. Se o aluno não entrar, né,
não adianta ele pedir depois que acabou O prazo. o estado de calamidade. Porque, veja bem, toda essa excepcionalidade, ela tem respaldo no estado de calamidade. Sim. Se o estado de calamidade, ele foi decretado até 31 de dezembro. Tá? Então, até 31 de dezembro, tudo é excepcional. Né? É lógico que você tem que ter a justificativa. Eu volto a frisar. Porque às vezes eu falo de uma maneira mais, vamos dizer assim, despojada, tudo é excepcional, o pessoal entende que pode tudo. Não, não é isso. Eu tenho que ter a justificativa, né, relativa ao trabalho que eu venho realizando, que foi impactado exatamente pelo estado de calamidade que gerou a excepcionalidade. Né? Então eu tenho que documentar isso. Né? E eu documento aonde? Olha, cada programa de pós-graduação, cada coordenação ou secretaria tem lá seus procedimentos, tem lá seus formulários. Então, se o aluno já está sentindo que já tem um impacto em relação, né, ao trabalho que ele vem realizando, ele que já tome as providências exatamente para se resguardar. Não significa que a pesquisa dele parou, mas significa que ele está resguardando uma possível paralisação que pode acontecer em alguns momentos. Né? Agora, veja bem, nem todas as pesquisas pararam, e eu dei um número aqui, que 93% dos trabalhos, né, foram defendidos dentro da sua primeira janela. Né? E não são muitos os pedidos de dilação, né, para a segunda janela. Né? Agora, por quê? Às vezes eu estou chegando num determinado ponto, né, que o meu trabalho está numa fase de revisão ortográfica, revisão de dados, revisão da BNT. Quer dizer, esse trabalho ele não é impactado. O que é impactado? É a conclusão. É aquela fase onde você precisa, né, de mais um tempo de laboratório, de mais um documento, de mais uma entrevista, né, de mais uma visita na escola, né, que hoje é impossível fazer. Então, diante do cenário que você está apontando, eu vejo que o orientador pode ajudar muitos orientandos em relação aos documentos, aos prazos e às possibilidades de tranquilizá-lo para que ele faça um bom trabalho. Por exemplo, Carlos, eu quando vejo, num cenário normal, que os meus alunos estão com dificuldade em relação à história oral, nós fazemos outra opção de pesquisa com documentos, que não é o que o aluno queria inicialmente, mas o que é possível hoje, com tudo fechado. Ele já tem todos os documentos, mas não tem as pessoas. Agora veja bem, isso aí é uma decisão de cada dupla. E o que eu estou chamando de cada dupla? É do orientador e do orientando. Né? Por quê? Se ele acha que, olha, porque também, veja bem, quando que nós vamos ter uma tranquilidade de tomar a pré-situação que nós tínhamos antes de março? Eu não sei. Quem vai dizer alguma coisa? Ninguém sabe. Então, se há a possibilidade, né, de usar um outro procedimento ou de usar uma outra fonte, né, e usar, às vezes, não usar uma entrevista, usar um outro documento e o documento já esteja disponível, né, cabe ao orientador e ao orientando, né, definir se aquela mudança realmente é o melhor caminho. Agora, não havendo esse consenso, dizendo que a tese ou a dissertação ela só terá a qualidade, né, planejada com a realização de tais e tais procedimentos, né, aí tem que entrar no programa de pós-graduação, né, solicitando a dilação. Sim. Eu acho que a maioria das perguntas, dá uma olhadinha nas que eu te enviei, elas foram respondidas. Estão todas respondidas.
todas respondidas. Tá? Pelo menos as que eu tenho aqui. Não apareceu mais nenhuma nova. A nova que apareceu eu te fiz em relação a se teria seleção em 2020 para 2021. E as qualificações desse ano você já respondeu, que outra pessoa Eu já respondi as qualificações, já respondi as defesas, Sim. já respondi, né, as pesquisas que estão paradas em decorrência do fechamento de escolas, de arquivos, de laboratórios. Então, o que você me passou em termos de perguntas, eu estou respondendo. Agora, deixa eu aproveitar o tempo que eu tenho ainda, para dizer o seguinte, veja bem, nós temos uma série de atividades que a pós-graduação ela tem uma característica diferente da graduação. Né? Por quê? O nosso aluno, o aluno de graduação, ele fica o quê? Ele fica 4 anos, né? Com aula de segunda a sexta, né? E são 8 semestres, na verdade, no mínimo. Tem curso que tem mais. O nosso curso de pedagogia, ele é um curso, né, de 5 anos. Curso de direito, curso de medicina, que é um curso mais longo. Tá, mas vamos pegar a média. A média dos nossos cursos são 4 anos. Então, o aluno ele tem que estar de segunda a sexta, né, durante 8 semestres, em sala de aula. O aluno de pós-graduação, não. O aluno de pós-graduação, ele tem 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado. Então, o aluno do doutorado, né, se ele tiver disponibilidade, estiver totalmente liberado, ele fecha o ciclo das disciplinas, né, num ano e meio. Né? Às vezes consegue fechar até com menos, dependendo se ele aproveitar alguma coisa. Né? Trazer o aproveitamento. Tá. Então, esse aluno que fecha a disciplina num ano, depois ele vai desenvolver outras atividades. Né? Outras atividades que, às vezes, não dependem dessas situações que eu relatei, né, anteriormente para você. Por exemplo, você deixou de orientar os seus orientandos? Não. Eu deixei de orientar os meus? Não. Agora, nós estamos fazendo orientação presencial? Não. Então, nós conseguimos, né, pela natureza da pós-graduação, né, levá-la, né, minimamente, né, boa parte das suas atividades previstas no currículo, né, de cada programa. Tá? E tem laboratório que, às vezes, né, pela característica que ele tem, né, ele não gera aglomeração e as pesquisas continuam, né, sendo desenvolvidas. Tá? Então, o que nós temos que, às vezes, aparar as arestas agora? Né? E aí não sou eu que vou definir isso. Né? Quero deixar bem claro. É o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, né, que vai, né, se a gente levar, né, no mínimo de um consenso, na quinta-feira, quando nós fazemos essa roda de conversa com os coordenadores de pós, talvez aventar a possibilidade de retomar algumas aulas, né, remotamente. Né? Mas quem vai definir é o CONPEP. Né? Então nós vamos chegar num consenso, porque depende de um novo calendário, né? O que pode ser feito, como pode ser feito, né? Porque na pós-graduação às vezes tem aquelas aulas que dependem do laboratório. E o laboratório eu só faço presencial. Então, nesse caso, eu não posso retomar aquela atividade. Então, nós temos que pensar alternativas para isso. Quais são as alternativas? Eu não sei. Né? Então, nós temos que sentar, discutir. Né? Por quê que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for pensar em termos numéricos, a graduação tem em torno de 24 mil alunos, né, em sala de aula. Né? Se a gente pensar todos os cursos, todos os campos, né, nós temos 24 mil. A pós-graduação hoje, ela tem 900 alunos em sala de aula. Por que essa diferença? Porque um aluno, ele termina o primeiro ciclo dele e ele vai correr atrás da pesquisa. E a pesquisa dele, né, boa parte das vezes, não é dentro da universidade. Em outros laboratórios. Às vezes eu tenho aluno das áreas tecnológicas, da área de saúde, né, estão fazendo pesquisa nos laboratórios da USP, estão fazendo pesquisa
nos laboratórios da Federal de São Carlos, estão fazendo pesquisas nos laboratórios da UFG, né? E, às vezes, alguns desses laboratórios não pararam. Tá? Então, eu acho o seguinte, nós temos que ter todos esses levantamentos, né? Fazer, né, um quadro, né, real da nossa situação, da situação da pós-graduação UFO, e aí propor alguma retomada. Né? Agora, a proposição de alguma retomada, né, quem vai deliberar, né, quando será e como será, vai ser o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Tá? Então, porque eu vi a pergunta aqui, apareceu, as aulas remotas vão ser retomadas? Né? Por isso que eu já me adiantei, né, para esclarecer. Eu acho que há possibilidade, né? Mas não serei eu, pró-reitor, que vai definir isso. Quem vai definir isso? E nem o reitor. Quem vai definir é o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Da mesma maneira, né, que eu acho lá, no caso da graduação, talvez seja mais difícil, né? Pela complexidade que é. Todo dia você tem que ter aula, você tem que ter as salas remotas. Quer dizer, é uma logística, inclusive tecnológica, muito mais complexa do que teria para a pós-graduação, no nosso caso, estrito sensu. Como é que está essa discussão no nível nacional? Você Tem está de acompanhando? tudo. Tem, claro, eu tenho de tudo. Eu tenho a UFG, né, a semana passada, ela retomou as aulas remotas da pós-graduação. A mesma situação. Nas federais, estão retomando. As estaduais, a USP, a Unicamp, a Unesp, praticamente não pararam, pararam presencial. Ninguém está tendo aula presencial. Agora, remotamente, eles estão, né, retomando aos poucos, né? E no caso da USP, né, tem lá 400, 500 e tantas aulas por semana, tudo remotamente. Né? Agora, cada instituição tem uma característica, vamos deixar isso bem claro também. Né? Então, às vezes tem instituições que têm uma base tecnológica, uma estrutura tecnológica, né, melhor, né, que consegue avançar. Então, nós temos que pensar junto com as coordenações, né, discutir junto com as coordenações e, posteriormente, levar as nossas discussões para uma proposta que vai ser encaminhada ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Tem de tudo. Tem universidade que já voltou, né, remotamente, 100%, tem universidade que tem 35%. Eu estou dizendo na pós. E tem algumas universidades que estão tentando caminhar a graduação. Né? Aí já é mais difícil. Todas têm dificuldade, pela complexidade que é. Uma UFMG, ela está retomando a pós-graduação também remotamente. Né? Agora, a graduação da UFMG já não dá, é muito complexo, é muitos alunos, são 70 mil alunos. Né? Então é muito difícil você, né, conseguir acomodar todas essas atividades, né, de uma maneira remota, né, que não dê muitas dificuldades. E tem um problema, que eu sei que pode aparecer ainda, que é a questão do aluno que não tem as condições tecnológicas. Não tem um pacote de dados, não tem o computador. Quer dizer, nós estamos pensando nisso também. Tá? Quer dizer, nós estamos pensando nisso, como que nós podemos viabilizar para que esse aluno não fique para trás. Vamos usar um termo. Ó, ninguém, se a gente retomar alguma coisa, ninguém pode ficar para trás. É um aspecto fundamental. Né? Então, eu tenho 99, vai ficar 1. Não. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. Tá? Ótimo, porque eu tenho aluno que ele tem dados até dia 15. Depois do dia 15 não tem orientação mais. Então, essa questão tem que ficar clara. Tá? Então, vai todo mundo. Né? Agora, isso tem que ser planejado, isso tem que ser colocado. É claro que o perfil do aluno da pós também, ele já é um pouco diferenciado do aluno de graduação. Né? Se a gente for pensar principalmente em o doutorando, né? O mestrando talvez ele tenha uma situação mais complicada, mas o doutorando, né, tem uma situação, às vezes, em termos de acesso a dados, né,
mais tranquila se comparado com outros segmentos da universidade. Carlos, Né? o nosso tempo está acabando. Eu queria que você se despedisse. Eu quero te agradecer muito. E eu queria te fazer uma pergunta. Você senta em lugares importantes de financiamento da educação, principalmente da pós-graduação. Você acha que depois desse período maluco, nós da educação vamos perder recursos para pesquisas em outras áreas? Não, eu não acredito nisso. Eu tenho conversado bastante em relação a isso, né? É claro que nós devemos, assim, abundância de recursos, área nenhuma vai ter. Né? Não há possibilidade disso. Nós temos que mudar a forma de financiamento. Agora, o que é mudar a forma de financiamento? Da mesma maneira que eu disse agora, ó, se tiver 100 alunos, um ficar para trás, o outro não vai. Tem que ir, todas as áreas têm que ter financiamento. É claro que a natureza de financiamentos, elas são distintas. Né? Algumas áreas, pela natureza dela, é muito caro o financiamento. Né? Agora, educação é prioridade. Isso eu tenho conversado, principalmente nos últimos 15 dias, com a presidência do CNPq. A presidência do CNPq está totalmente ciente disso. Né? E eu tenho conversado muito com a FAPEMIG também. Né? Então, a sinalização da FAPEMIG é que se a gente pudesse reeditar o edital Pesquisa em Educação Básica, mas por uma questão fiscal e por uma questão do momento, nós ficamos numa situação muito complicada. Passado esse processo, né? Esse processo de calamidade, né? Esse processo emergencial, aí sim, nós podemos sentar à mesa e rediscutir, né, políticas de financiamento para a ciência brasileira. Eu acho que esse será o vetor que teremos que buscar e perseguir, né, numa retomada de políticas de financiamento. Essa é a minha expectativa. Tá? E no mais, eu não sei se eu atendi a expectativa de vocês, mas pelo prazo que nós tivemos e pela outra reunião que eu tenho agora às 19, né, eu me coloco já à disposição de uma próxima oportunidade. Se vocês tiverem outros temas, eu me coloco à disposição de participar com vocês com o maior prazer. Nossa, eu agradeço muito, Carlos. Você cumpriu o seu papel, como sempre, esclareceu muito e nos alentou também. Nossos alunos estão muito preocupados com os prazos, com as rotinas novas de suas residências e com poucas informações em relação a possibilidades de bolsa, de dilação de prazo. E eu espero, né, que você consiga fazer um bom trabalho como pró-reitor de pesquisa. Vocês estão finalizando um mandato e do qual eu acompanhei muito o seu trabalho e tenho orgulho de ser sua colega na linha de pesquisa. Obrigada, nós vamos procurar novamente. E eu tenho certeza que quem assistiu e vai acompanhar esse trabalho também ficou muito satisfeito com as suas reflexões. Tá bom, eu que agradeço e já me coloco à disposição para uma outra oportunidade. Obrigada. Tchau. Como é que salva aqui, gente? Ajuda aí. Tem um negocinho para baixar. E esse aqui, ó. Tem que encerrar o vídeo.